Essa Isso. técnica, ela está fazendo uma mudança aqui no estado de Goiás, acredito que em todo o Cerrado, né, no Centro-Oeste. Explica para a gente como já havia uma observação da empresa de pesquisa dessa potencialidade do Cerrado para a produção de uva? Fabiane, vamos sentar aqui porque lá vem um pouco de história. Oba. Para a gente entender um pouco do Cerrado nesse contexto da viticultura, a gente tem que entender um pouco da dupla poda em si. A, a dupla poda ela é um manejo que a aplicação dela para a produção de vinhos finos foi uma tecnologia desenvolvida pela EPAMIG, né? Tinha um antigo pesquisador daqui, já aposentado, Murilo Regina, fazendo doutorado na França. Em uma aula dele, percebeu que as condições ideais para fazer para a videira seria, principalmente pensando na maturação e na colheita, seria um clima em que chovesse pouco e tivesse amplitude térmica durante esse período essencial da uva, né? E o que seria essa amplitude térmica? Seria dias com temperatura amena, 25, 23, 27 graus, e noites frias, acima de 10 graus, porque abaixo dessa temperatura a videira tende a entrar em dormência. Na época ele pensou, putz, isso aí ocorre lá no sul de Minas, vamos tentar aplicar essa técnica lá. Como fazer isso? E aí foi quando surgiu a dupla poda, que já era feita, a dupla poda em si, essa técnica já era feita em São Paulo, o pessoal lá em São Paulo aplica ainda até hoje, a podar duas vezes para fazer uma safrinha, mas não como ela é feita para os vinhos finos de inverno, né? Então, essa foi a sacada. E aí acabou removendo a maturação e a colheita do verão, que nas condições do Sudeste e do Centro-Oeste, também no Cerrado como um todo, é chuvosa. No Brasil, tropical, como a gente vive, é chuvoso e alterou a maturação e a colheita para o inverno, que é seco e tem essa amplitude térmica que a gente necessita para ter uma uva de boa qualidade. Esses primeiros trabalhos foram desenvolvidos em 2005. A partir daí foram validados, né, com a uva Syrah principalmente. E a partir de 2010, 2011 é que começou os primeiros, um pouco antes, os primeiros cultivos comerciais. Em 2013 saiu o primeiro vinho comercial, de fato. E a partir daí foi só desenvolvimento tecnológico e história recente, né? Porque a partir daí o sul de Minas desenvolveu essa técnica, mas São Paulo adotou, então você já abrangeu ela para São Paulo, foi subindo para regiões mais quentes, principalmente de Minas, encontrando recentemente, aí, nos últimos 5 anos, os terroirs do Cerrado e de Goiás. Então, inclusive aqui eu já recebi ligações não só de Goiás, mas como Mato Grosso do Sul, de projetos que estão iniciando, aplicando essa técnica. Óbvio, nem todo o Brasil dá para aplicar essa técnica. Por quê? Porque eu preciso dessas condições climáticas aí de não chover durante o inverno, chover muito pouco. Então, no sul do país já não dá para fazer, porque no sul do país chove durante o inverno. E o frio não pode ser muito intenso. Então, sul do país é a mesma coisa. Lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o inverno é muito mais rigoroso. Isso faz com que afete a qualidade da uva e a planta em si. Então, abaixo de 10 graus, a planta tende a travar. Aqui em Caldas mesmo, onde eu estou, onde fica alocado a EPAMIG, o Campo Experimental de Caldas, né, que faz as pesquisas em vitivinicultura, nós não conseguimos aplicar essa técnica, porque aqui é muito frio, nós chamamos 1.100 metros. E abaixo de 600 metros, você já não tem mais amplitude térmica. Aí vira um Nordeste, e isso afeta um pouco a qualidade da uva, né? Principalmente as uvas tintas, que tem os compostos fenólicos. Então, a partir daí foi essa migração por todo o Sudeste, o Centro-Oeste, já como um todo, e a Chapada Diamantina na Bahia também já faz vinhos a gente chama vinhos de colheita de inverno, né? São os vinhos que são elaborados com essa técnica. Acaba que, por conta de ter essa dinâmica, a dinâmica em relação à cultura tradicional do vinho, principalmente no sul do país, essa técnica, essa mudança, ou seja, o vinho de inverno, isso impacta na qualidade, por exemplo? Sim, impacta sim. Na verdade, a dupla poda, ela permite produzir um vinho fino de muito mais qualidade, principalmente pensando nos vinhos tintos, porque a uva ela passa por dois tipos de maturação. Normalmente a maturação tecnológica, que é aquela que compreende a acidez, o açúcar e o pH da uva. E no caso das uvas tintas, temos a maturação fenólica. Os compostos fenólicos são compostos que vão dar cor e estrutura para o vinho. A cor vem das antocianinas e o tanino é o que vai dar estrutura para o vinho, que é quando você bebe uma taça de vinho com sua boca seca, essa sensação quem dá é o tanino.
ele além de trazer essa sensação da estrutura para o vinho, ele também traz longevidade. Se você não tem uma condição climática que faça com que esse tanino amadureça muito bem na uva, isso vai passar para o vinho. E o tanino ruim é aquele tanino que a gente pensa da banana verde, do caqui verde, do caju verde. Ele trava a sua boca. Então, em condições de verão normal que a gente tem, que é um verão mais chuvoso, a uva tinta, ela normalmente, o tanino, ela não amadurece bem. Então, a podridão chega antes do que o tanino consegue amadurecer na uva. Então, essa técnica, ela permite produzir esses vinhos com muito mais qualidade. Então, são vinhos muito mais aromáticos, tendem a ser um pouco mais alcoólico, dependendo do estilo de vinho que é produzido, porque é uma uva que consegue maturar mais e acumular mais açúcar na uva. Então, ela só tende a trazer qualidades para a bebida.